Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 29 aqui do podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar de categorização de pais, tipos de pais, né? Isso é uma coisa que tem no livro do Jon Tyson. Ele inclusive ele categoriza em vários outros tipos e tal. Eu acho que acaba sendo muita coisa. Ele coloca 5 tipos de pais diferentes. Na verdade são 5 estágios, né, da paternidade. O nome do livro é The Intentional Father, não tem em português. Seria uma espécie de pai intencional, né? Intencional, em inglês, quando eles colocam essa palavra, geralmente é quando você tá de fato fazendo alguma coisa com a intenção, com a concentração, com a atenção voltada para aquilo. Então, não sei se vocês já forem nutricionista. Nutricionista geralmente costuma falar para você prestar atenção na comida, né? Fala assim, você quer emagrecer e tal. Uma das coisas legais é você prestar atenção na comida, entender o que você está comendo, ter uma relação próxima com a comida e se relacionar bem para você conseguir ter, né, enfim, desempenhar bem uma alimentação legal, ao invés de só colocar comida para dentro de forma automática. Eu acho que na falta de uma palavra melhor para intentional, né, como eles usam nos Estados Unidos, a gente pode pensar no o contrário de automático, né? Imagina uma coisa que é o contrário de fazer as coisas no automático. Seria uma forma mais atenta de fazer a coisa mesmo, ao invés de simplesmente ir no piloto automático. Essa é a ideia do livro. E ele categoriza os pais em 5 tipos. Mas eu acho que quando você começa a picotar muito as coisas, você começa, primeiro, a fazer uma confusão muito grande, porque é muito detalhe e é difícil uma pessoa conseguir ser encaixada, já que as categorias são muitas, né? Então tem uma coisa específica para cada pai, assim. E eu acho que isso talvez não funcione tão bem. Por quê? Porque a gente às vezes vai ter características mais para cá, outras mais para lá, e no final das contas faz pouca diferença, né? O nome que você dá para aquilo. O importante é a característica mesmo. Então eu quis puxar isso para 3, só para ficar um pouco mais simples e para a gente conseguir pegar melhor a ideia, ao invés da questão dos pormenores da categorização, né? E aí, resumindo essas características, essas categorias, melhor dizendo, você poderia dividir os pais em 3 tipos, né? O pai é completamente negligente, né? Aquele pai que realmente não está nem aí. E aí você pode colocar nesse balaio aí aqueles que realmente abandonam mesmo, ou aqueles que estão às vezes em casa, mas que realmente estão nem aí. São aquelas pessoas que é pai assim no papel e tal. Dependendo da realidade, eu acredito que a realidade da maioria aqui seja uma coisa que não chegue tanto a esse ponto, né? Talvez numa comunidade mais carente, um bairro mais violento, alguma coisa assim, de repente isso pode ser uma realidade mais presente, mas eu acredito que não seja tão representativo da maioria das pessoas que me ouvem aqui, né? Afinal de contas, é uma realidade diferente, né? Assim, quando você tem uma internet, quando você ouve um podcast, quando você tem tempo para ouvir um podcast, quando você está, enfim, conseguindo estudar alguma coisa, assim, fora da questão da sobrevivência, né, de trabalhar para sobreviver, vamos combinar que já é uma situação que, se pensar um país igual o Brasil, né, já é uma situação que é um pouco melhor do que a galera lá de baixo, né? Então, eu imagino que quando você vê uma situação de mais vulnerabilidade, talvez isso seja mais frequente, essa coisa do pai que realmente abandonou mesmo. O segundo tipo de pai, aí eu acredito que seja a maioria aqui, é aquele pai que ele é esforçado, ele tenta realmente fazer alguma coisa bem bacana, só que ele não tem, digamos assim, as ferramentas, né? Ele não tem, ele vai meio que no feeling, assim, ele é um
um pai que simplesmente pega e vai fazendo o que ele acredita ser o melhor para o filho, e é isso, né? E ele vai tocando a vida. Esse seria o pai automático, né? O pai mais no automáticozão, assim. Conversa com um, conversa com o outro, aquelas pessoas que ele convive também pensam mais ou menos assim, eles também estão meio que no automático, e é isso. Então, primeiro pai, o pai negligente, segundo pai, o pai automático, e o terceiro pai, que aí, na falta de uma palavra melhor, nós vamos definir aqui como o pai atento. O pai atento, ele está realmente com a atenção voltada para os filhos. Não no sentido de superproteção, e no sentido de eu preciso fazer de tudo por esse meu filho, fazer todos os sacrifícios do mundo. Aliás, essa característica de fazer todos os sacrifícios do mundo geralmente é do intermediário, né? Do pai mais no automático. E aí isso acaba sendo um problema mais para frente, porque uma vez que a criança se acostuma com ter tudo do bom e do melhor, quantas vezes vocês não já ouviram isso, né? Não sei se é o caso de vocês, mas eu conheço muita gente que ouviu isso a infância inteira, adolescência. Te dou tudo do bom e do melhor, é só você fazer X, Y, Z, só essas 3 coisinhas. Fora isso, eu te dou tudo do bom e do melhor, tal. Geralmente esse tipo de fala é do pai que está no automático, porque ele faz tanto, e ele corre atrás, e ele quer dar o melhor, e não sei o que, não sei o que. Às vezes ele não parou para perguntar pro filho se é aquilo mesmo, né? Não sei se vocês conseguem... Vocês devem imaginar que eu estou falando de uma forma mais generalizada, e aí vocês traduzam para a realidade de vocês. Existe uma diferença muito grande entre você fazer tudo para o seu filho, do bom e do melhor, e você fazer o que ele realmente precisa. Esse olhar mais atento, do pai mais atento, né, da terceira categoria, ele tem muito a ver com o episódio que eu fiz. Eu não vou lembrar agora qual é o episódio. Eu tô até com eles abertos aqui, mas eu acho que, como ele é mais para trás, é um episódio sobre criar os filhos de formas diferentes, né? Eu não vou achar aqui agora e eu não vou ficar perdendo tempo de vocês, não. Aqui, ó. Episódio 16. Educar seus filhos de forma igual é a receita para o fracasso. E eu fiz uma analogia com a situação do Butcher, né? Do Billy Butcher de The Boys. Como 2 crianças criadas no mesmo ambiente, um ambiente completamente opressor pelo pai, como que forjou personalidades muito diferentes, né? O Butcher foi para um lado, o irmão dele foi para o outro, e ouve lá para você entender o que aconteceu. Então, um pai atento, ele entende que os filhos são diferentes, por exemplo, ele sabe qual é o efeito que determinada conduta dele vai gerar em cada filho. Ele sabe, na falta de uma palavra melhor eu vou usar isso, mas ele sabe manipular as ações que ele precisa tomar e as consequências que elas têm, porque ele conhece muito bem os filhos, porque ele tem um trabalho prévio de identificação, não só isso, mais prévio ainda, né, se é que existe a palavra, de um autoconhecimento muito importante, dele saber quem ele é, dele saber para que ele está ali, dele entender como ele, né, quais são os problemas que vão pegá-lo ali na esquina, né, dependendo dos defeitos que ele sabe que ele tem, as qualidades que ele sabe que ele tem, como ele pode ter passado isso para os filhos e como ele precisa conduzir esses meninos para que eles consigam superar esses problemas, esses defeitos, e para que eles consigam, né, potencializar as qualidades deles. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem um filho que é muito para frente, muito atirado, muito agitado, corajoso e tal. Esse menino, se ele for criado exatamente do mesmo jeito que um filho mais retraído, que um filho que é tímido, que tem um certo medo assim das coisas, que gosta das coisas mais ordenadinhas ali no canto dele, mais quietinho e tal.
Se eles forem criados do mesmo jeito, isso vai ser uma tragédia. E muito provavelmente essa tragédia vai começar cedo, porque um dos dois vai ser mais beneficiado. Aí, botando no meu caso, por exemplo, eu sou mais retraído, eu sou mais quieto, eu gosto de ficar mais em casa, eu falo mais baixo, eu tenho menos aptidão para sair pelo mundo aí, desbravando, sei lá, eu acordei hoje, vou subir o pico do boné, sei lá. Eu não tenho isso. Então eu vou ficar mais quieto no meu canto. Se eu tenho dois filhos totalmente diferentes, vai parecer o tempo todo que eu estou favorecendo o que parece comigo. Porque é óbvio, porque eu vou querer fazer mais coisas com o que parece comigo, porque vai ser uma afinidade natural. O outro pode se sentir prejudicado, se sentir largado de lado, ter uma série de problemas. Ou o contrário, né? No caso da minha esposa, por exemplo, ela é mais expansiva, ela é mais agitada, ela é mais, enfim. Ela vai ter provavelmente uma relação muito melhor com o filho mais expansivo, mais agitado e tal. E aí pode parecer que ela não entende o outro, que ela não tem empatia pelo outro, que ela não consegue se colocar no lugar dele, que ela pode acabar transbordando tudo para todos para dentro de casa, assim, em todas as situações ela acabar tomando a frente para tudo, deixar o menino cada vez mais incapaz, porque você pega todas as situações que existem, sei lá, problema na escola, problema com amigos, problema, sei lá, no futebol, e começa a querer atropelar para resolver, porque não sei o quê, porque não sei o quê, eu tenho que resolver porque ele não tem iniciativa, porque ele não consegue fazer as coisas, porque ele não resolve, então eu vou lá e resolvo. Vai deixar esse moleque um completo imbecil, porque ele não vai aprender. E se ela não tiver, tô dando um exemplo aqui, tá? Se ela não tiver a sensibilidade para entender que esse menino precisa ser empurrado para frente, mesmo que isso tenha um componente de dor envolvido nisso aí, porque vai ser difícil para ele, né? Mas é preciso que isso aconteça. Isso só vai acontecer se você estimular da forma correta. E antes disso, antes de você conseguir estimular da forma correta, você precisa entender como funciona a cabeça desse menino. E aí, é claro, é função dos pais mapear completamente os filhos. O contrário não é o contrário. Você não pode exigir de uma criança que ela saiba lidar com você. Pelo amor de Deus, né? Eu imagino que esteja claro. Até na geração passada isso não estava tão claro assim. Era função da criança que se ferre. Criança nem é gente, né? Criança senta em mesa separada, criança não sei o que, fica ali no canto, criança não tem que falar nada, não tem que ter voz, não tem que... De fato, nas coisas mais importantes da casa, realmente. Não porque ela não mereça ou porque ela não possa, é porque realmente ela não é responsabilidade dela. Agora, na hora de ser ouvida, na hora de ser entendida, na hora de você fazer planos, sei lá, formas de conduzir essa criança pelo mundo, e aí você não vai ouvir o que ela tem para falar? Você não vai entender como ela funciona por dentro? Você não vai tentar se adaptar a ponto de você conseguir tirar o melhor de cada um? Né? Então, bem complicado isso daí. Você só consegue fazer isso se você for um pai atento. O pai que está no automático, ele vai conseguir, talvez, muita coisa mais no sentido material. Assim, talvez ele consiga fazer, sei lá, pagar a melhor escola, não sei, comprar um carro se o menino passar na federal. Tinha umas coisas assim na minha época que era um clássico, assim, não, você passar na federal, você ganha um carro. Não comigo, assim, não cheguei, até porque eu não fiz federal, não sei se eu ganharia, eu acho que não. Mas, assim, tinha umas coisas, assim, umas lendas, não, porque se passar na federal, vai ganhar um carro. Aí se tirar nota, ganha presente. Aí se não sei o que, aí ganha o presente e tira nota boa. Aí no outro bimestre tem nota ruim, toma o presente. Então, e fica essa nhaca, né? Aí o menino não sabe como é que funcionam as coisas e como é que é a vida. Porque cada hora chega um negócio, depois toma um negócio. Aí assim, a primeira parte do ano, digamos, você tem facilidade com a matéria. E aí você tira, vai bem. Na segunda parte você tem dificuldade, tira a nota ruim, ferro, azar é seu. Você que se foda, vou tomar seu videogame porque você nem merece, nem é gente. Só porque você não entendeu certas coisas no segundo bimestre. Assim.
É um negócio totalmente maluco, né? Mas é o que a maioria dos pais fazem, e a imensa maioria, eu acredito, né? Que não seja nem façam por mal, mas só que isso é um problema. Por quê? Porque se você não conseguir entender com quem você está lidando, é a mesma coisa de você fazer uma venda, você vender, você está, sei lá, você trabalha numa loja de material de construção. E aí você não entende nada dos produtos que você tem para vender. Como é que você vai fazer uma venda? E pior ainda, você não conhece nada do perfil dos clientes que te procuram. Como é que você vai conseguir fazer uma venda boa? Talvez você venda uma coisa ou outra ali, talvez as pessoas que entrem ali já decididas a comprar, elas vão comprar, mas o que depende de você vai escapar tudo por entre os dedos. Então, o ideal é que a gente não queira isso para os nossos filhos, né? Então, é isso aí. Espero que tenha ficado claro os 3 tipos de pai: o pai negligente, o pai automático e o pai atento. Né? E lembrando que tem novidade, tá? Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição do episódio depois. Eu acabei porque eu fiz hoje de tarde, um canal no Telegram. E aí eu vou colocar lá não só os episódios, né? Para quem não tem Spotify e quiser ouvir, mas vai ficar lá também alguns artigos que eu vou estudar e vou me basear para fazer outras coisas. Vídeos que forem saindo, posts que foram saindo, enfim, coisas que a gente sabe que rede social não entrega, né? Não chega e tal. E aí vai ficar por lá, então vai ser uma espécie de concentrado de tudo que eu for produzindo, que eu for fazendo. Às vezes até nem que eu for produzindo, mas assim, alguma coisa que eu tô lendo que eu sei que é interessante, que pode ajudar vocês, eu jogo lá algum artigo, algum vídeo legal, alguma coisa assim, e assim a gente vai trocando ideia e evoluindo junto, tá joia? Muito obrigado e até a próxima!